Dá para imaginar que já se passaram 20 anos desde que conhecemos o mundo espiritual em Avatar, mas ainda restam muitas dúvidas. Por que alguns conseguem cruzar entre os mundos com a mente? O que realmente aconteceu nas eras de Yuan, Aang e Korra? E por que os espíritos de repente se parecem mais com Pokémons? Com a iminente chegada de Avatar Seven Heavens, tudo muda. O mundo espiritual rompeu suas barreiras e agora os espíritos vivem no plano físico agressivos, instáveis e caçando humanos. Esse novo caos é de certa forma resultado de séculos de desequilíbrio e decisões mal resolvidas do passado. E como Pav e Nisha vão lidar com o pior cenário já visto do mundo espiritual? Bom, ninguém tem todas as respostas, mas neste vídeo, eu vou te mostrar o que há de mais completo até agora sobre esse universo. Vamos explorar tudo o que sabemos, desde as diferentes formas de entrar no mundo espiritual, até como o tempo e o espaço funcionam lá de forma totalmente fora do comum. E claro, como algumas habilidades da dobra estão diretamente ligadas a esse plano. Então prepara um chá de jasmim bem quentinho, se inscreva no canal caso você não seja inscrito e vem comigo nessa viagem. Mas vamos começar pelo começo. O que é exatamente o mundo espiritual? Ele é um plano paralelo ao mundo físico de Avatar, onde habitam os espíritos. Pensa nisso como uma dimensão alternativa, uma camada invisível que existe ao lado da nossa realidade, influenciando e sendo influenciada por ela. Na época de Aang, o mundo espiritual era meio enigmático. Às vezes parecia idêntico ao mundo real, como quando ele fica azul e atravessa paredes. Outras vezes funcionava como uma máquina do tempo viva, cheia de memórias e visões, tipo quando Roku mostra o passado. E claro, teve aquele momento super esquisito e sombrio em que Aang encontra o ladrão de rostos. Em A Lenda de Korra, tudo muda. O mundo espiritual é apresentado como um lugar real e separado, com leis próprias, paisagens bizarras e emoções capazes de transformar o ambiente. Literalmente, eles viajam para lá, algo que Aang só faz de forma direta uma vez. Ou seja, essas versões que vimos em Aang e Korra são bem diferentes entre si. Mas se nem tudo isso for o verdadeiro mundo espiritual, o que mais ele pode esconder? Para facilitar, imagine que o mundo espiritual é como um planeta paralelo à Terra de Avatar. Cada um tem seu próprio ecossistema, com regras únicas, criaturas diferentes e seus próprios perigos. Só que entre esses dois mundos existem camadas intermediárias, zonas de transição onde os dois planos começam a se misturar. O mundo físico é o que conhecemos, onde Aang, Korra e os outros vivem suas aventuras. As leis da física funcionam como no nosso mundo. Espaço, tempo, gravidade e matéria operam normalmente. É o plano da vida e da morte como conhecemos. No extremo oposto está o verdadeiro mundo espiritual. Lá existem lugares como a Floresta de Saibal, a Névoa das Almas Perdidas ou Covil de Ko, o Ladrão de Rostos. É onde vivem os seres espirituais, muitos dos quais lembram criaturas místicas ou até mesmo Pokémons em Korra. É onde Iroh se exilou, onde as emoções moldam a paisagem e onde as leis físicas deixam de fazer sentido. É também lá que residem os espíritos mais antigos e poderosos, inclusive algumas encarnações anteriores do Avatar. Mas entre esses extremos, existem zonas cinzentas, espaços onde os dois mundos se conectam parcialmente. A mais próxima do plano espiritual é aquela onde memórias, visões e experiências internas tomam forma. É o espaço onde vemos Roku contar sua história para Aang, revelando o passado com detalhes visuais como se estivéssemos assistindo a um filme. Isso pode ser entendido como uma manifestação dentro da mente do Avatar, onde suas vidas passadas conseguem se comunicar livremente com ele. No entanto, quando Roku conta sobre sua relação com Sozin, Aang está de fato no mundo espiritual. Ou seja, o que vemos ali é uma espécie de plano entre planos, um espaço especial onde a realidade pode ser manipulada à vontade, moldado por memória, emoção e energia. Roku dominava essa habilidade como ninguém, criava cenários épicos para ilustrar suas histórias espirituais. A segunda camada ocorre quando um espírito se manifesta fisicamente no mundo real. Nessas situações, ele não é apenas uma visão, tem corpo, força e interação direta com o ambiente. Foi assim com Rei Bai destruindo uma vila, Aang transferindo energia para Korra, ou quando Roku e Kyoshi assumem o corpo de Aang. Já a primeira camada é mais sutil. Espíritos aparecem de forma etérea, sem tocar o mundo físico, mas ainda conseguem se comunicar com quem é espiritualmente sensível. Aang e Fang no solstício de inverno são bons exemplos, visíveis, mas sem poder de ação física. Também fazem parte dessa camada aparições como a da Dama Pintada, Yui e os avatares do passado. A projeção espiritual de Jinora provavelmente está aqui. Ela continua conectada ao mundo físico, mas consegue se mover e se comunicar livremente, fruto de uma técnica rara e avançada.
Resumindo, aparições intangíveis, primeira camada. Espíritos físicos que interagem, segunda camada. Ambientes que refletem emoções e memórias, terceira. Paisagens e leis próprias, mundo espiritual verdadeiro. E para entrar nesse mundo, a meditação é a forma mais comum e eficaz, permitindo acesso direto a qualquer camada, sem precisar de portais ou fenômenos raros. Eng acessou o mundo espiritual meditando em locais com forte energia espiritual, como a caverna de Ko. Já outros mestres conseguem fazer isso com facilidade, sem esforço. Esse método tem riscos. Não é possível dobrar no plano espiritual, o corpo físico fica vulnerável e se o espírito demorar demais para voltar, pode causar a morte. Portais espirituais são passagens diretas entre os mundos. Permitem atravessar sem meditação e manter o uso da dobra, mas só existem 3 e não acessam camadas intermediárias. Antes dos portais, a única forma de entrada era pela meditação, com auxílio de mestres e alto risco de não retorno. Os portais facilitaram muito o acesso. Alguns espíritos podem carregar humanos entre os planos, como aconteceu com Zaun, Sokka e Yun, levados por entidades espirituais. Existem locais especiais no mundo físico com alta energia espiritual, que facilitam a meditação e o acesso ao mundo espiritual. Locais com forte energia espiritual, como o Oásis dos Espíritos ou o Vale Esquecido, permitiram a Eng acessar o mundo espiritual mesmo sendo inexperiente. Alguns espíritos, como o Pai Glowor, conseguem criar portais próprios entre os planos. Agora que já sabemos como esse mundo funciona, é hora de entender sua história e mudanças entre Eng e Korra. Na Era de Yuan, os portais estavam abertos e espíritos viviam no mundo físico. Mas após a separação de Hava e Vato, os espíritos ficaram sombrios e os humanos se isolaram em Tartarugas-Leão. Yuan fechou os portais durante a convergência harmônica para evitar o caos, e os espíritos foram gradualmente retornando ao seu plano. Por isso não aparecem tanto na Era Eng. Depois, com Avatar e Angshen, houve descuido com o lado espiritual, o que Kuruk tentou corrigir caçando espíritos sombrios, mas acabou sendo consumido por isso e morreu jovem. Kyoshi deu continuidade ao trabalho de Kuruk, enfrentando ameaças como o Pai Glowor, embora nem tudo tenha sido diretamente feito por ela. Na Era de Roku, os espíritos sombrios começaram a surgir com mais frequência, principalmente nos polos por causa da expansão humana, destruição ambiental e caça a criaturas como os dragões. Após a morte de Lúthien, Eng busca por ele no mundo espiritual, mas descobre que esse plano não é o mesmo que o Reino dos Mortos. Essa experiência muda Eng profundamente, tornando-o mais sábio. Durante a Era Eng, os espíritos se tornam mais presentes no mundo físico. Entidades como Ko, o Guerreiro Velho e a Mãe dos Rostos aparecem, e Eng acessa o plano espiritual para buscar suas vidas passadas. Nos anos finais de Eng, o desequilíbrio espiritual se agrava principalmente no sul. A destruição de um bosque por Tonrak e a chegada da convergência harmônica elevam os ataques espirituais a um nível crítico. Com Korra, os portais espirituais são reabertos e os espíritos passam a circular livremente entre os mundos, intensificando os conflitos com os humanos. Essa nova era traz problemas maiores, como armas feitas com cipós espirituais. Esse desequilíbrio provavelmente levará ao colapso que veremos na próxima série, com as avatares Pavi e Nisha. Com a iminente chegada de Avatar Seven Heavens, o mundo espiritual vai passar por uma transformação radical, muito além de tudo que já vimos nas eras de Yuan, Eng ou Korra. Se antes ele era um plano misterioso, cheio de nuances e acessado apenas por avatares, monges experientes ou por meio de portais específicos, agora ele literalmente invadiu o mundo físico. Os espíritos deixaram de ser visitantes ocasionais e se tornaram uma presença constante e mais assustador, perigosa. No novo cenário da série, os espíritos não são mais guias sábios ou criaturas neutras. Eles vivem entre os humanos, mas não em harmonia. Estão agressivos, instáveis e até caçando pessoas. O que antes era uma dimensão paralela agora parece ter se fundido de vez com a realidade física, e o equilíbrio entre os dois mundos foi completamente destruído. Essa mudança brutal pode ser vista como consequência direta das decisões de Korra ao manter os portais espirituais abertos, e da forma como os humanos exploraram os cipós espirituais para criar armas. A conexão espiritual, que era para ser sagrada, foi usada como fonte de poder. O resultado: um cataclismo silencioso que contaminou ambos os lados e culminou nesse novo estado caótico do mundo. E é aí que entram Pavi e Nisha, as novas avatares de Seven Heavens. Elas não vão apenas restaurar o equilíbrio, vão ter que redescobrir o que é o próprio mundo espiritual. O papel do Avatar nunca foi tão desafiador.
Não basta mais ser o elo entre os dois mundos, agora é preciso sobreviver em um ambiente onde os próprios espíritos perderam sua essência. Diferente de Aang, que tinha que acalmar espíritos confusos, ou de Korra, que lutava para entender esse plano separado, Pav e Nisha enfrentam um mundo onde a fronteira entre físico e espiritual já não existe. Como construir paz num cenário onde os espíritos sentem rancor, medo e sede de vingança? Como restaurar um ciclo quebrado quando os próprios guardiões do equilíbrio se tornaram ameaças? Essa nova era nos obriga a repensar o que significa ser Avatar. E nos deixa a pergunta mais importante de todas. Será que ainda existe um caminho de reconciliação possível entre os dois mundos, ou o ciclo do Avatar está se transformando em algo totalmente novo? Se antes tomávamos chá de jasmim para relaxar e ouvir histórias do espírito da luz, agora talvez seja a hora de preparar o chá para espantar fantasmas. Seven Heavens promete não só expandir o universo de Avatar, mas reescrever as regras do mundo espiritual como nunca antes. E para isso, você precisa assistir a um dos vídeos desses para ficar por dentro de cada detalhe do novo Avatar. I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100.